Olá, você que acompanha o Facebook do RD News, o site de notícias de Mato Grosso. Estamos nesta sexta-feira, hoje, dia 6 de novembro de 2020, praticamente terminando o ano, e vamos falar de um assunto muito sério, muito importante para todas nós, mulheres, para homens também, que têm suas mães, têm suas irmãs, têm suas filhas, se preocupam também com as situações que nós temos visto aí no caso da Mariana Ferrer. É um caso que ganhou não só noticiários do nosso país, mas também de outros países, né? Nós vimos aí também sites internacionais noticiando o caso da influenciadora digital Mariana Ferrer, a partir da divulgação do Intercept Brasil, do vídeo do julgamento, né, e como é que foi toda a forma como ela foi tratada ali naquele julgamento, seja pelo advogado do empresário que ela acusou de estupro de vulnerável, André Aranha, seja pela passividade do magistrado que estava à frente daquela audiência, do Ministério Público, isso na Justiça de Santa Catarina. Nesse caso, para quem não acompanhou, acho difícil alguém não ter visto essa situação, mas houve aí uma sentença no mês de setembro, em que o acusado foi inocentado da acusação de estupro de vulnerável por possivelmente falta de comprovação da vulnerabilidade dessa vítima. Nós vamos conversar um pouco sobre essa hashtag estupro culposo, que partiu a partir desse caso, com a advogada criminalista que aceitou o nosso convite para bater esse papo, a Iris Dias Gonçalves Bendô. A Iris, ela atua na área, né, do direito criminal, direito penal, é professora também, já discutiu aí com os alunos. Iris, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco nesse bate-papo. Quem está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook também vai poder interagir, pode mandar perguntas, que a gente vai conversando aqui, né, Iris? Obrigada novamente. E a gente, assim, eu acho que para a gente tentar ser didático, vamos explicar sobre essa questão da polêmica, do tema, né, do termo estupro culposo, né, porque foi algo que foi levantado, na verdade, nenhuma das partes usou esse termo, né, na audiência, em si, no processo, mas acabou sendo viralizando, como se diz na nossa linguagem, por conta da forma como foi lidado, né, todo o processo ali, a forma como o juiz sentenciou. Explica para a gente por que não existe estupro culposo, Iris. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecendo o convite. Eu vim muito lisonjeada com o convite, né? Feliz, né? Como você mesmo disse, essa semana foi a semana, né, da repercussão, e aí foi a semana que eu também mais falei de direito penal aí com os meus alunos, né, na faculdade, com relação à situação do estupro né, culposo, na sua modalidade culposa, né? Então vamos lá. Todo mundo, né, já está acompanhando aí o caso aí da Mariana Ferrer, e veio esse tema estupro culposo, né? Mas como, né, a Lins mesmo disse, em nenhum momento na sentença ou na alegação do Ministério Público ficou clara essa situação do estupro culposo, até porque não existe totalmente ativo no nosso ordenamento jurídico penal. O estupro culposo, ele não existe, só existe na sua modalidade dolosa, né? Então, vamos lá. O que ocorreu nesse sentido? A gente estava até conversando, a gente vê duas vertentes nessa situação. A primeira é com relação à parte jurídica, né? Análise aí do estupro culposo, que ele não existe, acredito que foi até uma questão, assim, da mídia, para chamar a atenção para esse caso. Porque esse fato aconteceu em 2018, dezembro de 2018. E de lá para cá, a Mariana, ela tem, de forma insistente, tentado ali, né, através da mídia, que é a única arma e voz que ela tem, buscar uma atenção maior para a situação que ela está vivenciando, né? Uma moça que, né, como todas as outras jovens, saiu, né, era até promotor ali na festa, acabou, né, bebendo, ingerindo um pouco de bebida alcoólica, né, a alegação de que havia também alguma substância ali entorpecente, que ela, né, às vezes ali até inconsequentemente acabou
tomando, mas pelos laudos que estão no processo, a gente está falando de uma forma ampla do que nós temos aí, algumas informações processuais. Eu até falo com meus alunos que é difícil a gente falar com mais clareza quando a gente não é advogado do processo, né? A gente trabalha com o que nós temos aí. Então, as provas que foram carreadas durante esse processo, né, fizeram todos os exames nela, realmente houve lá a conjunção carnal, houve, né, o rompimento do ímen, porque até então ela era virgem, né, de repente aí a moça até se guardando, de repente com um pretendente, né, com o sonho de um casamento, e ver tudo isso, assim, desmoronando, e pior, sem nenhum amparo, né, aí, para nessa situação que ela estava vivenciando. Então, né, desde 2018 para cá, houve aí essa insistência dela na mídia, querendo maior visibilidade aí para a situação dela. Houve, dentro do processo, né, segundo consta ali as alegações do Ministério Público, que não haviam provas suficientes de que houve um dolo da atitude ali do Aranha, do André Aranha, né, que ele não teve o dolo, a intenção dolosa aí para a prática sexual. O que ocorre dentro do tipo penal? A gente sabe que o crime, para ser crime, um ato para ser crime, ele precisa ser fato jurídico, fato típico, antijurídico e culpável. Eu tenho dentro do meu elementar, do meu tipo penal, a minha vontade. Ou ela é dolosa, ou ela é culposa. Dolosa, quando eu tenho aquela vontade manifestada. No meu tipo culposo, eu vou cometer um crime, sim, mas de repente por imprudência, de repente por negligência, de repente por uma imperícia. Então, nessa situação, com todos, né, aquelas provas de que houve ali um ato sexual, houve ali o rompimento do ímen, inclusive tinha até sangue na roupa dela. Então, as declarações, principalmente da testemunha, do rapaz do Uber que ela pegou, que ele falou que ela estava muito nervosa, né, totalmente transtornada. Então, essas declarações, eu acredito que elas não foram observadas. Porque se tivessem sido observadas, provavelmente nós teríamos, sim, talvez não uma punição para o estupro de vulnerável, mas, no mínimo, um estupro que está lá no meu artigo 203, que é constranger alguém mediante violência ou grave mais, para que se faça conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. O fato dele ter encostado nela de forma mais agressiva ou de forma mais sexual já está configurando o ato libidinoso. E isso não foi observado. Então, para o Ministério Público, né, não teve provas contundentes de que houve ali um ato, uma conjunção carnal, de forma que ela estava totalmente, de forma viciada a conduzir ali uma vontade, externar sua vontade. Quando a gente fala de estupro de vulnerável, tem duas situações. Ou estupro de vulnerável para os menores de 14 anos, né? Ou estupro de vulnerável quando a pessoa não tem ali a manifestação da concessão do seu consentimento para o ato sexual. Então, qualquer coisa que faça com que a mulher ela tenha um ato assim, viciado, a sua vontade seja viciada, já é um estado de vulnerabilidade. E não Ou seja, se ela estiver bêbada, se ela estiver drogada, seriam essas situações, independente dela ser maior, se ela mesmo que seja maior de idade, se ela não tiver como consentir ou não, é considerada a vulnerabilidade. Foi isso que não foi levado em consideração, porque, inclusive, não se encontrou nos exames dela, né, a possibilidade de alguma substância, isso, né? Mas, assim, a gente ainda falando um pouco dessa questão do culposo, surgiram muitos memes na internet relacionado a essa questão, né? Existem alguns crimes que não admitem a possibilidade de culposa, apenas dolosa. O estupro é um deles, porque não tem como ele dizer que ele não queria ter estuprado, já que tinha sêmen, já que tinha convulsão carnal, já que tinha rompimento do ímen.
Então, assim, é essa situação aí, esse estupro culposo que virou, né, como quase que uma bandeira em relação a essa questão, é porque não admite, não existe. Não existe, não admite. O nosso estupro, ele só admite a modalidade dolosa. E para que haja o crime culposo, tem que haver a sua previsão legal. E para que haja a sua previsão legal, eu tenho que ter em mente que o requisito para o meu culposo, ele tem que ser imprudente, negligente ou na forma de imperícia. Neste caso de estupro, não tem meio termo para o estupro. Eu não posso meio estuprar, né? Eu não tenho como ter uma culpa. Eu estava com imprudência, acabei violentando sexualmente uma pessoa. Não existe. Tem que ter a minha vontade livre e consciente de praticar o meu ato sexual com outra pessoa. Ou ainda outro ato libidinoso com essa pessoa e ela não quer. É o não da mulher que tem que ser respeitado. Mas ela estava embriagada e, né, passou pela minha cabeça que ela poderia, né, ter relação sexual. Ou ela foi para o motel comigo e eu achei que ela queria. Não existe. Se ela fala não, é não. Se você força um pouquinho, já é um estupro. Inclusive, eu vou aproveitando, então, nesse gancho seu aí, em relação a forçar um pouquinho, já é estupro. Então, também não existe tentativa de estupro, como se fala em relação à tentativa de homicídio, tentativa de ser... O estupro, existe a forma tentada? Existe. Se houver uma forma... O que ocorre na forma tentada? O ato, ele não vai se consumar por interferência de outra pessoa. Mas os seus atos iniciais, você já começou. De repente, ele não estuprou, mas ele já tirou a roupa dela, ele já está em cima dela. O estupro não consumou. De repente, alguém entrou no quarto, alguém né, deu flagrante nele e ele acabou saindo. É uma tentativa. Né? Mas para o início do ato sexual, ele já começou, ele já tirou a roupa dela, já começou a palpar as partes íntimas dela. Então, esses atos, eles têm que ser punidos, sim. Tem que ser punido. O rapaz, às vezes, que conhece uma moça, leva ela para o bar lá do estabelecimento e começa a dar bebida alcoólica para ela com a finalidade, né, do final satisfazer ali sexualmente. Ele está cometendo estupro de vulnerável, porque ela já começou a ficar, né, com o seu consentimento já viciado, ao ponto que entra lá dentro do estupro de vulnerável. Mas, infelizmente, né, eu falo isso, né, na minha parte jurídica, na minha parte como advogado, na minha parte como mulher. Os nossos direitos, eu até vi uma hashtag falando, para a mulher, cada dia é mais difícil a sua vivência. Realmente, né, realmente. Né, a gente está no século XX e ainda vemos a nossa sociedade totalmente machista, porque aí também a gente olha para a audiência, aonde ela foi totalmente menosprezada, humilhada, né? Foi horrível aquela audiência. E o pior é que a gente tinha lá o promotor, o advogado dela, né? E eu falo, meu Deus, se fosse eu fiquei, né? O advogado. É até difícil de ouvir, né? É até difícil de ouvir toda essa audiência. Nós, mulheres, nos sentimos totalmente afrontadas. Imagine ela, na situação dela, no que ela já passou durante esses 2 anos, para ver aí um julgamento, aguardando, na verdade, um julgamento justo, né? Porque a gente sabe que vítima de estupro, ou qualquer outra violência sexual, você vai carregar essa sequela para o resto da sua vida. É algo que você não vai apagar. E nem a sentença não vai minimizar aquele sentimento, mas vai ter uma justiça ao seu caso. E é o que a gente busca da justiça, né? É esse amparo, é esse acolhimento que não houve em forma nenhuma ali. Você acredita, Iris, que se o caso não tivesse vindo a público, né, com a divulgação dessa audiência, você acredita que ficaria por isso mesmo? Bom, de qualquer forma, você mesmo estava falando que ela estava tentando levar isso para a mídia, mas, enfim, isso levantou muitas questões, né? Você está falando aí da dificuldade da mulher, porque é uma dificuldade também muito grande de provas, que é uma situação que acontece geralmente a 4 portas, quase que sem testemunha, e geralmente sem nenhuma testemunha, né? O que você acha, assim, a partir dessa divulgação, tipo de
debates você acredita que seja importante levantar? Né? Olha, eu acredito que agora novas Marianas vão surgir, né? Eu acho que aí deu visibilidade, eu acredito que nós teremos mais situações envolvendo esse estupro aí vindo à tona, né? Infelizmente, nós temos vários casos iguais ao dela, que não é noticiado, que não é dado, né, ênfase na mídia, mas, como eu disse, a única força e a única voz que ela teve foi essa, de colocar na mídia e fazer força, né, porque tem 2 anos que ela está tentando, imagina, 2 anos você viver com aquilo, buscando, né, justiça ao seu caso, e ao final você vê uma absolvição. A absolvição, ela não foi, na verdade, não foi observado todo o histórico do processo, porque não caberia absolvição, não no meu ponto de vista. Né? Tanto que o novo advogado dela já pediu a anulação da decisão, anulação da sentença. Então, outro processo deverá, de repente, aí surgir para que novas provas sejam juntadas, tudo novamente, agora com uma forma mais digna, né, com todos os direitos constitucionais ali, garantias inerentes a ela, resguardados, ela realmente na posição de vítima e não na posição de ré, como eles colocaram ela na posição de ré, né, o colega lá, o advogado da outra parte, o Gastão, ele foi totalmente afrontoso, desrespeitoso. Eu, como advogada, fiquei envergonhada da atitude dele, mas lógico que, né, ele vai ter ali já a sua responsabilidade até criminal com relação a isso, né? Dentro das audiências criminais, a gente faz esse levantamento, né, do comportamento da vítima, até porque, de alguma forma, beneficia o cliente, mas não da forma com que ele fez. Deveria ser observado e não deveria ter deixado aquele massacre moral, psicológico e aí, mais uma vez, sexual ali, com relação a tudo que ela estava passando. Então, estupro culposo não existe em nenhum momento no nosso ordenamento jurídico, não foi falado dentro da sentença, nem do MP. O que houve foi que eles entenderam que esse estupro não houve o dolo. Logo, quando eu tiro o dolo da minha conduta, eu fico apenas com a culpa. E se eu não tenho previsão legal de culpa, logo não tenho crime. Foi isso que aconteceu. Eles entenderam que não havia esse dolo, essa intenção dele de estupro de vulnerável, até porque na prisão deles não tem essas provas nos autos. Então, tirou o dolo da conduta, sobrou a culpa. Como não tem culpa, tem crime. Iris, tem aqui só um comentário, Sandrelli Lopes, né? O que dizer de um país que até pouco tempo, 2005, existia uma lei em que se a vítima da violência sexual se casasse com o seu agressor ou com outro homem, o crime simplesmente deixava de existir. Sandrelli Lopes comentando aqui com a gente, acompanhando a gente. Sandrelli, obrigada pela sua manifestação, e é importante a gente levantar lembrar essas situações aqui, né, no nosso ordenamento jurídico. Sandrelli também está dizendo aqui, parabéns, doutora Iris Bendô, por deixar claro que a vítima, nesse caso, é a Mariana Ferrer, que existem outras Marianas espalhadas pelo país. Obrigada, Sandrelli. A gente, nesse caso, digamos, né, você acabou de dizer que não caberia a absolvição. Fazendo uma analogia de outros crimes, como às vezes acontece, porque o estupro de vulnerável, ele tem um agravamento da pena. Daria, nesse caso, por exemplo, para se tirar, tudo bem, não, digamos que não conseguiram comprovar a vulnerabilidade dela, que ela estaria realmente sob efeito de algum, né, um medicamento, ou entorpecente, ou álcool. Mas e aí poderia desclassificar, digamos, entre aspas, esse crime e passar para estupro, porque ela continuou afirmando que ela foi estuprada e o estupro foi configurado. Poderia ser uma alternativa a esse caso, doutora Iris? Na minha concepção, sim. Porque, de repente, não conseguiu provar a situação de vulnerabilidade dela, pelos exames até que estão nos autos. Mas houve o estupro, está consumado, as roupas, o sangue, o sêmen nela, na roupa dela,
Então, a violência, as dores que depois ela passou a sentir, né, nas pernas, no abdômen. Então, houve esse houve. Não tem como a gente falar que não houve. Então, se não vai punir, então, ele pelo estupro de vulnerável, então pune lá pelo artigo 213, que fala do estupro, né, que é manter a relação sexual sem o consentimento da vítima. É um estupro. Né? Não tem como a gente fechar os olhos, não tem como o judiciário fechar os olhos e falar, não houve conduta delituosa nenhuma, não houve ilícito. Houve ilícito, sim. Houve. E eles falando que não houve ilícito na situação, estão cometendo um outro estupro contra ela, moral, sexual, psicológico, e ainda matando os direitos dela, fundamental, e ainda, né, uma esperança dessa moça ver aí justiça ao seu caso. É algo revoltante, né, que causa indignação na gente. Então, a gente realmente não podemos nos calar. Eu acho que aí as mulheres, né, elas se abraçam nesse momento, né, e vê na situação aí, na posição da Mariana, querer justiça. Eu até conversei com uma aluna, a aluna falou, professora, mas a senhora viu como que estava lá a situação da audiência? Só homens. A nossa sociedade, ela é machista. De repente, se tivesse uma mulher ali, ela não teria passado o que ela passou na audiência. Eu acredito que sim. Na nossa vara de violência aqui, em Cuiabá, as duas, tanto a primeira como a segunda, são magistradas. Então, elas, né, têm um olhar diferenciado para a situação, né? Porque ainda a gente se depara com aqueles pensamentos machistas, quando a gente chega, às vezes, na delegacia para registrar uma ocorrência, o delegado fala, mas o que você fez para que, né, ele batesse em você ou violentasse você? Isso não é o tipo de pergunta que a mulher quer ouvir naquele momento. Ela acabou de ser violentada, acabou de ser agredida fisicamente, no mínimo, um acolhimento. Né, fala, olha, vamos resolver, né, um acolhimento, nós estamos do seu lado, vamos estudar, ver o que está acontecendo, né, a gente vai punir, vamos investigar, mas não esse tipo de pergunta. Então, eu realmente, né, concordo com ela, de repente, se tivesse uma mulher ali, de repente, ela não teria, né, sido vítima mais uma vez ali naquela situação. Mal comparando, mas de repente, sei lá, você é assaltado, né, e você está na sua casa, às vezes, e aí é como se você falasse o que você fez para o assaltante entrar na sua casa, tirar suas coisas, botar uma arma na sua cabeça, enfim, são crimes, né? Essa questão da culpabilização da vítima, Iris, que a gente até comentou um pouco antes da gente começar, né, a importância da gente discutir isso, né? Você já falou isso, é muito comum, isso acontece muito, e agora, com esse caso, voltou à tona esse debate, né? A gente já está vendo aqui, eu estou olhando até uma notícia no site da Isto É, que existe aí essa repercussão, já está se falando numa lei Mariana Ferrer para proteger as vítimas de estupro por parte de parlamentares. Você acha, o que é preciso para... Eu sei que é uma cultura, que tem muita gente que está isso, porque nos comentários ali, as poses que ela estava nas redes sociais, para eles, foram consideradas, né, estava em pose ginecológica, e isso a gente ouve muito, o fato da mulher usar roupa curta, ou roupa justa, né, já teve exposições mostrando roupas de mulheres que foram estupradas, que não eram nada sensuais, e foram estupradas, né, então, assim, o que você acredita que é preciso para mudar, não só a questão da cultura machista que a gente está vendo, mas, assim, o que precisa na legislação para reforçar isso, para trazer uma maior segurança para as mulheres? Lice, eu vejo da seguinte forma, não é nem mais uma legislação, porque legislação a gente já tem nesses tipos de situação, é a mentalidade mesmo, é a falta de preparo mesmo para esse tipo de situação, né? Legislação a gente já tem, né? Seria enxugar gelo, acredito eu, porque nós já temos legislação em que protege a mulher, nós temos a Maria da Penha, a Maria da Penha eu vejo ela de uma forma completa, ela tem 5 tipos de violência, a sexual, patrimonial, a moral, a sexual, então a gente tem já temos essas legislações. O que precisa ser mudado é a mentalidade,
é o preparo do judiciário para acolhimento dessas vítimas. Nós temos recentemente aqui em Cuiabá, foi inaugurada a Delegacia da Mulher, né, para atender aquelas vítimas. Olha como que hoje voltada até a atendimento da mulher. É uma gracinha para recepcionar essas vítimas e as crianças também que são vítimas. Tem um local para as crianças serem acolhidas, para elas ficarem até a mãe ser ouvida, fazer todo o exame. Então, eu acho que falta um preparo a mais, né? De repente também, desculpa a palavra, falta de vergonha na cara, empatia, né, com o próximo, empatia com a situação vivenciada pela mulher, né? Ainda com esses pensamentos boçais, arcaicos, devem ser abandonados, né? Então, eu acredito que uma legislação a mais, de repente, não seria necessário, mas sim colocar em efetividade o que nós já temos. Nós já temos. Né? Falando ainda um pouquinho mais sobre a violência, né? Acho que não sei se o tempo nosso permite, mas tem um outro caso também, que causa revolta e indignação, que eu também já foi tão um trabalho que eu passei com meus alunos, com relação ao estupro de vulnerável. TJ de São Paulo. Né, o tio foi condenado pelo estupro, né, de vulnerável, da sobrinha de 8 anos de idade, à época. Ele colocava a sobrinha no colo e fazia gestos, né, ali, até se masturbando, né, tocava as partes íntimas da criança de 8 anos. Ele foi condenado a 12 anos na primeira instância, recorreu, e os desembargadores entenderam que não houve estupro de vulnerável, que foi somente uma importunação sexual. Gente, e a legislação, e o ECA, não foi observado? Então, nós já temos essas legislações. Eles só não estão observando, eles só não estão cumprindo a rigor o que está na legislação. Então, imagina uma criança de 8 anos, que não tem iniciação sexual nenhuma. O tio, ela jamais vai imaginar que o tio pode fazer esse tipo de situação com ela, mas a menina estava sendo molestada, estava, né, sendo estuprada, e não estava entendendo o que estava acontecendo no universo da cabecinha dela. Aí os empregadores vão falar que não houve estupro de vulnerável. Se eu tenho uma legislação ampla falando sobre isso e mais, estupro de vulnerável, a palavra da vítima, ela tem muito peso, muito, porque é algo feito clandestinamente. Você não tem testemunhas. Então, é a vítima contra o seu agressor. E a palavra dela tem que valer, tem que ter peso. E não houve nenhum momento, nem no caso dessa criança de 8 anos, eu fiquei horrorizada, né, com o TJ de São Paulo, e também com a situação da Mariana aí, que a gente está em comento. Né? Nós temos aqui, ó, a colega nossa, Mirela Duarte, está nos assistindo aí. Obrigada, Mirela. Enquanto sociedade, o que pode ser feito referente ao caso Mariana? Existe alguma possibilidade dessa decisão do caso ser revista? Até a doutora Iris já falou aqui, Mirela, que realmente já foi pedida, né, a anulação dessa sentença. Juridicamente, o que mais é possível? Porque a gente sabe aí, foi uma decisão em primeiro grau, isso pode ser, pode ir para o recurso em segundo grau, e pode subir até o STF, dependendo da situação, né? Mas, assim, qual a diferença? Foi pedida a anulação da sentença, então isso vai ser feita a verificação de provas novamente em primeira instância? Exatamente. Como eu falei para você, a gente está falando, né, por cima do processo, o que a gente está tendo informação. Eu não sei o que o meu colega, que está agora atuando, que eu achei perfeito, porque eu fiquei imaginando, meu Deus, que advogado de defesa foi esse? Que não, né, em momento algum interviu, em momento algum estava ali em defesa do seu cliente. Quando a gente assina ali, quando a cliente assina uma procuração, otorgando a nós, né, uma procuração com poderes ali para falar em seu nome, isso é muita responsabilidade. É você patrocinando todos os direitos dos seus clientes. E como que no caso dela esse advogado só ficou ouvindo, né? Não entendi. Mas, né, ótimo, ali tem outro colega ali, e esse outro colega pediu a nulidade dessa sentença. Eu acredito que ele está usando os argumentos com relação aos direitos fundamentais dela que não foi observado. Né, os garantias constitucionais que já estão na nossa Constituição Federal, dignidade da pessoa humana, direito
a sua integridade física, a sua integridade moral, que não foi observada em nenhum momento. Então, acredito que ele está pedindo anulação, e ainda, com relação a todas as provas que estão nos autos, que não foram observadas, porque não foram observadas, né? Eu pensei que, de repente, o advogado entraria com um recurso de apelação, né? Mas já seria para a segunda instância, né? Iria para o tribunal. Mas aí vai pedir a nulidade, também vai, né, conseguir o êxito aí, que é refazer toda essa lambança judicial que eles fizeram. Inclusive, eu não sei se quem teve acesso daí nas alegações do Ministério Público, muita contradição. O Ministério Público reconheceu que houve um estupro, mas ao final pediu absolvição, porque ele, na concepção dele não houve o dolo, né? Tinha culpa. Daí a confusão do estupro culposo, né? Porque também houve meio que implicitamente uma defesa, não tendo dolo, teria tecnicamente que ser culposo, né? A gente até já tem essas notícias já espalhadas aí por todas as redes, meios de comunicação, que vai se investigar, vai se apurar a responsabilidade tanto do promotor de justiça como do juiz que atuaram né, nessa audiência. Aqui mais um comentário da Daisy, que ela conta que ela desistiu de buscar os direitos dela na justiça após ter oportunidade, fez curso de direito, assistiu várias audiências com juízes extremamente machistas e não quis, sinceramente, passar por tanta humilhação que ela viu muitas mulheres passarem. E tem uma informação aqui, infelizmente, daqui a pouco a gente já vai ter que encerrar nossa live, e a gente está com um debate bom aqui, uma conversa boa aqui, né, doutora? Mas a Luana Santos, passando aqui a informação para a gente, compartilhando que vai ser realizado amanhã em Cuiabá um ato, amanhã sábado, então, deixa eu ver a hora aqui, amanhã, então, dia 7 de novembro, sábado às 8h30 da manhã, vai ser feito um ato de protesto, né? Mulheres protestam contra o caso Mari Ferrer. Vai ter uma manifestação, então, na nossa capital, Cuiabá, Mato Grosso, para quem está nos acompanhando aí, quiser acompanhar, quiser estar presente e também, né, reunir essa corrente, né, de pedido de justiça, ela colocou aqui, queremos respeito, não existe estupro culposo, existe machismo estrutural. Assim, para a gente já ir encerrando, porque a gente procura não estender muito, agora que estão chegando aqui as informações do Mário, a Dinair Souza, sua sócia, coach, nossa estou aqui, advogada também. O CNJ está investigando a conduta do juiz em audiência e a OAB Santa Catarina está agindo em relação ao advogado do réu. Para a gente encerrar, Iris, a gente falou, né, já de culpabilização da vítima, das questões jurídicas, que não existe essa situação, essa configuração penal de estupro culposo, que existe sim um machismo muito intrínseco na nossa sociedade. O que fazer para, digamos, preparar as nossas gerações, tanto os nossos filhos, as nossas crianças, porque aí não é só a menina que sofre, que é vítima de estupro de vulnerável, mas meninos também, né? Mas, assim, o que fazer para a gente começar a mudar um pouco isso na nossa sociedade? Como trabalhar com nossas crianças, com nossos adolescentes, para aprenderem a respeitar? Enfim, o que você acha, Iris? Como que a gente consegue fazer esse trabalho de vista? Inclusive, até eu faço isso em casa. Conversa. Muita conversa. Eu tenho um menino de 10 anos e eu já explico para ele certinho como tem que tratar uma mulher. Como tem que ser o tratamento com uma mulher. Ele tem 10 anos e abre a porta do carro para mim. Eu sou mãe coruja mesmo, falo mesmo. Mas eu ensino ele como tem que tratar uma mulher. Tem que respeitar. Respeitar. É isso. Eu acho que tudo começa com respeito, né? É o não da mulher, respeito. É o não da mulher. Eu acho que isso tudo gira em torno do respeito, né, da empatia pela outra pessoa. O que faltou ali na audiência, inclusive, né, ela implorou para o juiz o mínimo de respeito. Então, é isso que a gente tem que, né, ensinar, o mínimo de respeito. Eu acho que isso daí mudaria muita coisa na nossa sociedade. Né? O amor ao próximo, o amor à situação vivenciada pelo próximo,
Eu acho que isso muda muito a situação. Uhum. Apesar de, como a Deise falou aqui, às vezes a mulher desanima de buscar os direitos, mas Sim. eu acho que a gente também precisa incentivar, né? Você, quem for vítima, quem foi vítima, quem está vivendo isso na sua casa, tem filhos, Exato. crianças e adolescentes, onde procurar, como fazer, o que você pode também trazer de orientação para quem está vivendo isso e está com medo. Dá mais voz, né? É o que você falou mesmo. Está vivenciando isso em casa? Fala. Está vivenciando isso em casa? Denuncia. Mas a gente vai cair naquela questão, mas depende dele financeiramente, né? Mas até quando vai depender dele? Até ele tirar sua vida? Então, denuncie, fale, né? Dê voz à sua agressão. É igual a Mariana, né, insistentemente começou a dar voz a essa denúncia, que houve todo esse manifesto, né? De repente, se ela tivesse ficado quietinha, calada, ninguém ia saber o que está acontecendo, quem é. É igual as outras Marianas que tem, que ninguém sabe o que é, porque não tem essa voz. Então, a gente precisa dar voz. Nós precisamos denunciar, precisamos dar né, visibilidade a esses tipos de agressão, para que um dia, né, quando a gente, novamente, nessa outra questão da Mariana, o judiciário venha acolher e de forma que ele venha respeitar ali quem está na posição de vítima verdadeiramente. E assim, só para uma partilha e a gente lembrar aí aos pais e parentes de crianças e adolescentes que são vítimas. Uma vez, um amigo de internet que eu conhecia, conversava de outro estado, ele me chamou em box uma vez e falou assim, olha, minha filha de 5 anos falou que o vizinho passou a mão nela, né, nas partes íntimas, falou até o termo que a filha usou, que tem 1000 apelidos, né, para os órgãos genitais femininos e masculinos, e o que eu faço? E aí eu falei, olha, procura na sua cidade, denuncia, você é pai. E ele estava com medo, porque era vizinho, era etc e tal, e uma das coisas que eu acho que, assim, ajudou muito, que ele começou a me falar, olha, minha filha está cobrando o que eu vou fazer, com 5 anos, pai, fulano fez isso, pai, lembrando, eu falei, ó, quem sabe, o que ele não estava acreditando que fosse dar em nada, porque foi tecnicamente só uma passada de mão. Só que o fato da filha estar cobrando, eu falei para ele, de repente, o que ela quer é essa segurança de saber que o pai dela vai fazer coisa. O pai, ela tem o pai. E o pai fez, sabe? Ele denunciou, e depois ele falou assim, olha, parece que tudo... Mudaram de casa, tiveram que fazer uma mudança. Sim, com certeza. E ele, graças a Deus, teve essa condição, mas ele sentiu que a filha apaziguou dentro dela o fato do pai ter ido atrás dessa, se deu em outra coisa, não foi, mas o fato do pai ter denunciado foi algo que ajudou muito. Então, assim, não tenha medo, né? Eu acho que tem muita avó que às vezes vê, fica com medo, tem que fazer isso, tem que denunciar. Tem que denunciar. No caso que você citou, ela queria, de alguma forma, justiça, né? Ela queria, de alguma forma, uma proteção ali que cessasse aquela situação que ela estava vivenciando. Então, quem ela recorreu? O pai. Ela achou que o pai era a única pessoa que poderia fazer isso por ela. E aí, como nós defendemos o judiciário, né? O judiciário é o único que pode fazer isso por nós, fazer parar, cessar essa violência tão agressiva à mulher nos seus direitos e garantias fundamentais, na sua pessoa, na sua dignidade, né? Infelizmente, nem sempre quando a gente bate ali no judiciário, né, tendo exemplo aí da Mariana, a gente tem essa resposta positiva, né? Mas vamos crer que estamos aí caminhando aí para tudo novo, acredito que vai ter uma reviravolta aí, e vamos ter boas notícias ainda, né, com realmente a vítima sendo vítima e o réu sendo réu aí na situação, e sua punição aí, né, dentro dos seus atos aí praticados. A gente continua acompanhando aí. Iris, muito obrigada novamente pela sua disponibilidade, seu tempo aqui conosco. Essa live, ela fica aqui no Facebook do RD News, mas também a gente vai subir daqui a pouquinho para o Facebook, para o YouTube, e lá no espaço do RD TV do site RD News. A gente vai deixar disponível, quem quiser pode
conferir, pode assistir de novo, pode compartilhar. A gente falou bastante questões também jurídicas, tirou muitas dúvidas, né? Acho que a gente pode ajudar muita gente. Estão pedindo para a gente repetir aqui sobre o ato. Então, em Cuiabá, mulheres protestam contra o caso Mari Ferrer neste sábado, dia 7, né, às 8h30 da manhã na Praça Alencastro. Então, se você puder, esteja lá. E não só mulheres, homens, defendam suas mulheres, defendam suas mães, suas filhas, suas irmãs, suas tias. Você tem uma mulher na sua vida, no mínimo a sua mãe. Então, vamos defender as nossas mulheres. Abraçar. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos, né? Estamos aí à disposição. Tá joia. Então, lembrando que para o ato, uso obrigatório de máscara e todo mundo de blusa preta. Obrigada, gente, quem esteve conosco aí, e até uma próxima. Até a próxima, Iris. Obrigada. Obrigada.